Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou na fé e no amor. Neville Goddard. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmo 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu o indivíduo confirmando isto, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer antes que você possa sentir que você o tem. E a sua oração é o sentimento deste desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, ou onde está, ou o que diz a respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone ou da transmissão da voz através da luz ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existe uma fonte analógica interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo o que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo o que não está objetivamente presente prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem da memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos.
Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e que também pode ser projetada no espaço em direção àquela a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo o que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência, modificada pelas suas crenças, reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja. E mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente a fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo está relacionado a você e não a ela. Tão logo você crê na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. Cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançada, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente, com tranquilidade e confiança, sempre despertará um estado correspondente naquela a quem ela foi destinada. Mas no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência deste estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência de saúde não estivesse contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o despertar. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos,
não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Salmo 139, versículo 9 e 10. O tempo e o espaço são condições de pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhas e de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Se o objetivo de seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ela habita na consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença, extraído da consciência. Como homem eu surgi, e para a consciência, como homem eu voltarei. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância ou transformar o ali em aqui é o nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Um amigo a 1000 milhas distante de você está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o represente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade desta imagem subjetiva, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos enquanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenham sucesso e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o emitente, e será objetivada em você. Contanto que a ideia seja aceitável, o sucesso depende inteiramente do orador e não do indivíduo que recebe a oração, que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você torna com ele. Se sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem ela é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhas a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há no coração de que se maquinam o mal, mas há gozo para o que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclama a estupidez. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Provérbio 12,
versículo 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja de nossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa será ferido pelo próprio reflexo, se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa. Você colhe aquilo o que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder para negá-lo. Se o que lhe for desejado pelos outros for aceito como verdade por você, ou o único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir este comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão desta ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. E da mais alta sabedoria, sabe que no universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para outros aquilo o que você não queria que fosse verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo que você não tem, e você só tem apenas aquilo o que você identifica que é seu. Então, acreditar que um estado é verdadeiro para alguém não só irá despertar este estado dentro de outro, mas o tornará vivo dentro de você, pois você é o que você acredita ser. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serais perdoados. Dai e vos recebeis, em boa medida, assentada, ajustada e transbordando em vosso colo, pois com a medida com que medireis, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículo 37 e 38. Desconsidere as aparências e subjetivamente afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado, que por sua vez se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Dai e vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental e outras ainda por cenas e eventos mentais. Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher. E o cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos visualização de imagem, audição mental e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Primeiro, imagine que alguém assiste a uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em sua mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que esse alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde. Ele consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Este tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Terceiro, agora, além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista. É à medida que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criações de sua imaginação. E por mais que elas pareçam vir das condições externas a você,
Na verdade, elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito, dos celeiros do mágico da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço, pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como som ou imagem, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com a modificação que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. O estado visível é efeito destas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação dos indivíduos. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quanto inerte você aparente estar, como você sempre se reflete, por menor que seja o grau da intensidade, sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem de acordo com o brilho ou proximidade destes objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos, e os seus músculos se contraem conforme os movimentos realizados em sua mente. Esta mudança de vibração sempre persiste até que ela desperte uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração então se exprime em um fato físico, e o verbo se fez carne. A energia com a que você sintoniza em seu rádio ou televisão é transmitida e receptada dentro de um campo em um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são um e inseparáveis. O campo, o indivíduo, se tornam a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo são um. Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons das suas crenças e afirmações, você entenderá o significado de que algumas chamadas de sintonia das esferas, os sons mentais que você ouve na oração e que parecem estar ao seu redor, na verdade são produzidos dentro de você. A sua auto-observação irá revelar este fato. Assim como a sintonia das esferas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses e que supostamente é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora ela passa a ser melodia que apenas você é capaz de escutar, subjetivamente, sendo produzida pelos movimentos dos seus pensamentos e sentimentos, no verdadeiro reino dos céus, dentro de você. Na ação, Serginho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.